Agora o nosso aplicativo tem a funcionalidade de digitar números e de apagar números, mas ainda tem um problema. E eu vou abrir essa aba aqui, Run, para você poder visualizar o problema aqui no console. Tá? Se eu apago o número 5, tá ok. Mas quando eu tento apagar o último dígito digitado para que essa string fique em branco, para que não apareça nenhum texto ali, a gente vai ter um erro. Tá? E repara aqui no console o erro. Vou clicar no botão, cliquei, você já vê o erro aqui. Ó. Invalid number at character 1. Tá? Então ele deu um erro e não apagou o número aqui para a gente por causa desse erro. Se a gente quiser pular para o erro, deixa eu minimizar o emulador, a gente consegue clicar diretamente nesse link aqui para pular para a parte do código responsável por causar esse erro. Tá? Então, clicando nesse link, você vê que o erro está sendo nessa parte parse input. Por quê? O que está acontecendo nesse código que está gerando esse erro? É o seguinte, quando chega nessa parte do código em que o dígito é 2 e a gente tenta deletar esse último dígito, ele vai entrar nessa área com o input sendo uma string de número 2, ou qualquer número que fosse, tá? Mas nesse caso é 2, então vou usar o 2 de exemplo. Ele chega com uma string com o número 2 e a gente tenta cortar essa string para tirar o último dígito dela. E isso acontece, né? Corta a partir do 0 até o 1 menos 1, porque o tamanho desse input, que é de um caractere só, é 1, menos 1 fica 0, então ele corta de 0 até 0, então ele exclui esse caractere 2. E o que acontece é que esse código, então, vai gerar, durante a execução do programa, nesse caso, né, do caractere 2, uma string vazia. Tá? E quando chega nessa linha de atribuir para a função parse, ou para o método parse do int, esse valor de input, a gente está basicamente passando uma string vazia também, certo? Deixa eu voltar o código só para não ficar desse jeito. Então a gente está passando uma string vazia para esse parse. Só que o que esse parse faz é transformar uma string em um int, em um número. E isso é impossível de ser feito quando a gente passa uma string com caracteres letras ou acentos ou uma string vazia, que é esse caso. Tá? Por isso está acontecendo esse erro. É impossível transformar uma string vazia em um número inteiro. Além disso, quando a nossa string de input for vazia, a gente não quer executar o nosso método de decimal to binary, porque não tem nada para ser convertido em binário, não existe nenhum número decimal. Né? Então, quando a input for vazia, a gente quer que a output seja vazia também. Isso pelo menos a princípio, tá? É claro que no nosso design a gente tinha definido escritos, né? Textos para aparecerem aqui, ao invés de deixar vazio, certo? A tela em branco. Mas por enquanto vamos definir que se a input for vazia, a gente quer que a output seja vazia. E como a gente faz para verificar se a input está vazia, a gente usa esse código. Se a input não estiver vazia, a gente usa outro código. Para isso você tem que aprender if else. Para explicar isso, a gente vai de novo para o site dartpad.dev. E o if else faz parte de um conceito maior, que é controle de fluxo. É uma das formas de controlar fluxo em uma aplicação. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, criando uma variável do tipo bool, chamada isFine. Ou seja, em português seria mais ou menos como uma pergunta de está tudo bem? E atribui para ela o valor de true, verdadeiro. Tá? Então lembra que o data type bool aceita dois valores, verdadeiro ou falso, true ou false. Tá? E o controle de fluxo de if else a gente usa dessa seguinte maneira. Tá? Digita if, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. E entre esses parênteses, a gente precisa colocar um bool, um valor booleano. Então a gente pode passar o valor da variável isFine, certo? Então isso aqui estaria sendo substituído, nesse caso ainda, por true, né? Então se verdadeiro. Se, if, significa se em português. Então se o que estiver entre esses parênteses aqui for verdadeiro, o código que está entre as chaves vai ser executado. Se o que estiver entre esses parênteses for falso, o código entre essas chaves não será executado, ele vai passar para a próxima linha. Então vamos colocar aqui um print aqui embaixo, escrevendo chegou aqui. E dentro dessas chaves
do if, a gente vai colocar um outro print escrito está tudo bem. Tá? Sem acento por causa do meu teclado, tá? Tá em padrão americano. Mas vamos lá. Então, o que vai acontecer aqui? Sendo essa variável isFine do tipo bool com o valor true, quando chegar nessa linha, ele vai verificar: isFine é verdadeiro? É. Então, ele vai executar essa linha, que está dentro, aliás, o corpo do if. Né? Então, tudo que estiver entre essas chaves. Nesse caso, é só essa linha. Está tudo bem. Então, ele vai escrever está tudo bem no console, vai terminar o if, vai para a próxima linha, vai para a próxima linha e vai escrever chegou aqui. Então, se eu executar esse código, você vê escrito no console, está tudo bem, chegou aqui. Agora, se o isFine, ao invés de true, for falso, ao chegar nessa linha do código, ele vai verificar, isFine é verdadeiro? Não, isFine é falso agora, a gente mudou para falso. Então, esse código entre essas chaves do if não vai ser executado. Então, ele vai pular tudo que tiver entre essas chaves, fosse quantas linhas fosse, tá? A gente poderia ter mais código aqui dentro. Ele ia pular tudo isso, ia chegar para o final do if, ia para a próxima linha, ia simplesmente executar chegou aqui. Então, esse print que está entre as chaves do if não vai ser executado no caso de false. Tá? Então, se eu executar esse código para você visualizar isso, você vai ver que agora só escreveu chegou aqui. Tá? Não escreveu está tudo bem, porque false pulou o corpo do if. Beleza? Agora, às vezes a gente quer fazer uma coisa se for verdadeiro e a gente quer fazer outra coisa se for falso. Tá? Então, por exemplo, se está tudo bem, a gente quer escrever que está tudo bem. Mas se não está tudo bem, a gente quer escrever no console não está tudo bem. Tá? É bem retardado esse código, mas é isso que a gente quer fazer para a demonstração. Como a gente faz isso? Depois do final, do fechamento de chaves do if, a gente usa a palavra-chave else, que significa em português se não. Depois da palavra-chave else, abre e fecha chaves de novo. Né? E a gente pode dar um enter para pular a linha. Então, o que acontece? Se o que está entre esses parênteses do if for verdadeiro, o código entre essas chaves do if vai ser executado. Se não, ou seja, se esse parâmetro for falso, é essas chaves, ou o código que estiver entre essas chaves, que vai ser executado. Tá? Então, eu vou copiar esse print aqui e vou colar entre as chaves do else para escrever não está tudo bem. Ok? Então agora, se a gente executar esse código, o que você espera que apareça no console? Então apareceu não está tudo bem e chegou aqui. Por quê? isFine, quando chegou nessa linha, quando a execução chegou nessa linha de código, o isFine é false. Então ele chegou e perguntou, é verdadeiro? Não. Então ele pulou essa parte do código e já veio para cá. E ele executou o else, né? Então, como essa parte era falsa, ele executou o else. Depois finalizou o else e foi aqui para baixo. Agora, se a gente mudar, ao invés de false, for true, o que acontece com esse código? Agora ele escreve está tudo bem e depois chegou aqui. Por quê? Quando chegou nessa linha, o isFine é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Então ele executa o que está entre essas chaves. E por ter sido verdadeiro, ele ignora o else, ele pula o else, tá? Ele já vem aqui para baixo. E depois executa esse print de chegou aqui. Beleza? Existem mais variações disso. Tá? Não existe só o if e o else. Existe também o else if. Então, por exemplo, ao invés de um bool, vamos criar um número. Tá? Então, vamos colocar rating, que é qualificação em português. Então, vamos colocar um rating de 5, por exemplo. Aliás, 5 não, vamos por 3. Agora o nosso if, else, if seria da seguinte maneira. Se o rating for 1, e como a gente verifica igualdade em programação? Usando o sinal igual, igual. Então, esse rating é igual a 1. Se ele for igual a 1, a gente vai escrever no console rating baixo. Se não, se for igual a 2 ou igual a 3, então se
for igual a 2, abre e fecha parênteses. Então, a única coisa que mudou aqui, além do else, é o if. Então, se for 1, ele vai executar esse código. Se não, se for 2, ele vai executar esse código. Agora, se for 3, 4, 5, 6, não vai executar nada, porque não tem nenhuma condicional. Agora, se a gente quer colocar uma condicional para 3, a gente coloca um outro else if. Rating equals 3, abre e fecha chaves. Então, se for igual a 1, ele vai executar esse código. E depois vai pular tudo. Se não, se for igual a 2, ele vai executar esse código aqui entre essas chaves, né, que a gente não colocou nada ainda. Mas se não for igual a 2, ele vai verificar, é igual a 3? Se for igual a 3, vai executar esse código. Se não for igual a nenhuma dessas condições, ele vai simplesmente ignorar e pular para a próxima linha. Tá? Então, vamos colocar os outros prints aqui. Rating baixo, rating médio e rating alto. Tá? Vamos supor que 3 seja o maior rating possível. Se a gente executar esse código, você vai ver escrito no console rating alto e chegou aqui. Por quê? Na execução desse código, quando ele chegou nessa linha, ele foi verificar o rating é igual a 1, rate é 3, não é igual. Então ele pulou isso aqui, veio para cá. Foi verificar, se não, o rating é igual a 2, rating é 3. Então ele não é igual a 2. Então essa verificação se tornou falsa, né? False. Da mesma maneira que essa aqui também se tornou falsa, tá? Então, essas verificações de igualdade retornam um valor booleano. Por isso é possível usar entre os parênteses do if e do else if, tá? Então, não é 2. Então, ele pulou esse código aqui, não executou ele. Chegou nessa linha. Rating é igual a 3? Opa, rating é igual a 3. Então, essa verificação se tornou verdadeira, né? True. Por ser uma verificação verdadeira, ele executou essa parte do código. Então, ele escreveu rating alto aqui no console. Terminou o else if, foi para a próxima linha e escreveu chegou aqui. Ok? Da mesma maneira, se a gente mudar para 1, o rating, ele vai executar esse código aqui. Mas todos os outros já são falsos, porque esse aqui foi verdadeiro. Então, ele executa ele e já sai. Tá? Depois chegou aqui, vai ser executado também. Então, quando a gente executa esse código, é justamente isso que você vai ver. Rating baixo e chegou aqui. É possível também usar o else quando a gente está usando o else if, da mesma maneira que a gente fez com o if else, simplesmente. Tá? Então, se não for nenhum dos outros valores, a gente quer executar esse código aqui entre essas chaves. Eu vou pular algumas linhas aqui para ficar mais organizado. Tá? Então, se não for 1, se não for 2, se não for 3, ele vai executar esse código aqui. A gente pode colocar um print aqui. Rating desconhecido. E se a gente mudar o valor que não seja, de forma que não seja 1, nem 2 e nem 3, então, por exemplo, um rating de 5, ele escreve rating desconhecido. Porque ele verificou se é igual a 1, não é, é falso. Verificou se é igual a 2, não é, é falso. Verificou se é igual a 3, não é. E aí ele cai no se não. Então, se nenhuma das outras opções anteriores foi verdadeira, ele cai na última possibilidade, que é o se não. Beleza, Matheus, mas o que isso tem a ver com o nosso código no Flutter? Tem a ver com o seguinte, se a nossa variável input não for vazia, ou seja, se ela tiver algum dígito mesmo, que seja capaz de ser convertido para um inteiro, a gente quer executar esse código. Mas se ela for vazia, a gente quer executar outra coisa, a gente quer que o output também seja vazio, certo? E a gente pode usar o if dessa maneira. Então, qual é a condição que a gente quer que seja cumprida, que seja verdadeira, para que o código entre as chaves seja executado? É o seguinte, né? Se a input não for vazia, e para isso a gente pode usar o ponto length para medir o tamanho, quantos caracteres essa string tem, usar o sinal de maior, tá? Então, da mesma maneira que eu exemplifiquei com igual, igual, para verificar de igualdade, a gente agora precisa usar se é maior, né? É maior do que quanto? É maior do que 0? Se a quantidade de caracteres for maior do que 0, isso aqui vai ser um resultado true, verdadeiro, né? No caso desse resultado ser verdadeiro,
de o input ter strings, né, ter caracteres, aliás, a gente quer que esse código aqui seja executado. A gente quer converter o valor que ele tem para binary, para binário. Agora, se ele não for maior do que 0, else, a gente quer que o output seja uma string vazia também, né? Agora, tem uma maneira de simplificar isso daqui. Então, ao invés de pegar o length, o tamanho dessa string, e comparar com o valor 0, a gente pode usar um método, tá? Então, existe um método do input, não, da string, né? Existe um método de string que é o isNotEmpty, não está vazio. Então, se a input não estiver vazia, ele vai executar esse código. Se ela estiver vazia, ele vai executar o else, esse código, beleza? Deixa eu resetar o aplicativo de volta para limpar aqui tudo e a gente zerar tudo. Então, se a gente digitar de novo, qualquer número aqui, e for apagando, ó, ficou 25, vou apagar o 5. Quando a gente apagava o 2, a gente tinha um erro, né? Deixa eu abrir aqui a aba de console. Quando a gente apagava o último dígito restante, a gente tinha um erro. Agora não deve mais haver esse erro. Agora sim. Então a gente limpou a tela, o input ficou zerado e o output também ficou zerado. Tudo graças ao if.